Olá, seja bem-vindo ao canal o X Prototyper. Como você sabe, nós falamos aqui sobre protótipos em baixa fidelidade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse protótipo demo, um protótipo que foi utilizado para realizar um treinamento para uma fábrica de software e foi interessante porque foi possível explorar com eles alguns detalhes da navegação, do protótipo, a maneira básica e simples de se construir algo que esteja na sua ideia e que você transforma em algo navegável. Obviamente aqui é um aplicativo bem simples para demonstrar o funcionamento. Ele é um aplicativo que você faz uma autenticação local. É um aplicativo que você faz a autenticação local. Vamos iniciar ele aqui. Então, por exemplo, ele é um aplicativo para trabalhar com feedback e melhoria contínua em relação à fábrica de software. Então, aqui você pode digitar o seu e-mail. Obviamente, a gente está digitando aqui algo fictício, uma senha e acessar o seu aplicativo. A primeira coisa que aparece no aplicativo é um painel de bordo, onde que mostra todas as pendências, o que está ainda que deve ser melhorado, né, implementado. Então, esse aplicativo aqui, ele está na visão do cliente, na visão do usuário final, aonde que quer manter um relacionamento com a fábrica de software, ela pode utilizar esse aplicativo para avaliar como é que está indo os seus trabalhos, os seus projetos junto à empresa. Ele tem um menu de navegação, onde que você vê a lista de demandas, né, uma lista de melhorias que foram implementadas no seu software, no seu aplicativo que está sendo desenvolvido pela fábrica de software, e você também pode enviar feedbacks, né? Você pode, por exemplo, enviar sobre algum sistema de gestão de empregados e escrever a sua demanda sobre esse determinado assunto que você vai enviar um feedback ou uma solicitação. E aí você envia, o feedback foi enviado com sucesso e pronto. Um aplicativo bem simples para demonstrar uma navegação. Aqui você pode ver o funcionamento dele, né, as telas que a gente navegou. Ele tem uma visão complexa de gateway, a gente vai entrar nesse assunto depois, só que essa visão complexa ela pode ser simplificada utilizando um gateway simples, com uma tela master, onde que ela comanda toda a navegação. É bem interessante, a gente vai se aprofundar nesses assuntos um por um, para que você consiga entender como montar o seu protótipo de maneira bem simples. Veja agora algumas partes do treinamento e o que foi dito com toda a equipe da fábrica de software. Ok? Obrigado e vamos aí agora ver algumas partes do treinamento. Obrigado. Beleza. Então, gente, eu acho que dá para a gente começar aqui. Vamos explicar um pouquinho sobre com conceitos, obviamente conceitos iniciais, onde que a gente vai trabalhar com as questões da definição, né, dos protótipos, aquilo que você tem que trabalhar. O que é o protótipo, né? Por que você precisa de um protótipo? O protótipo sempre é algo que você vai criar de uma forma rápida e previamente, para que você consiga fazer com que as suas ideias sejam materializadas. Então, o protótipo digital, no nosso caso, né, ele foca em aplicativos ou em sistemas. Os elementos principais, a gente hoje tem uma noção muito grande de elemento de tela, porque a gente está usando o tempo todo o aplicativo, a gente sempre está desenvolvendo, né? Então, são formas simples, geométricas. Você pode usar um protótipo em baixa fidelidade, inclusive, na mão. Você pode fazer um protótipo sem precisar de ferramentas de tecnologia. Eu estou chamando agora de protótipos digitais inteligentes, né? Ou protótipo inteligente digital, a gente está definindo ainda, mas o que acontece? Você conseguir tratar um protótipo de baixa fidelidade, né? Que são os níveis de fidelidade. Por exemplo, a gente tem um UX aí, né? Que ele entende de design e é da área dele muito específica, então ele já estudou muito sobre isso.
A fidelidade, ela encontra-se na baixa, média e alta. A alta fidelidade, vamos dizer assim, já é o aplicativo pronto, né? O aplicativo já desenvolvido. E também a gente vai avançar nessas questões das ferramentas e as técnicas de uso da ferramenta. Preparei algumas coisas para vocês, vocês vão gostar. Vamos lá. Então, assim, hoje, com o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com o lado esquerdo do cérebro, não é com o lado direito, né? A identificação aqui, o I, né? User Interface, e User Experiência de usuário e interface do usuário. Do lado esquerdo do cérebro, a gente trabalha muito com o wireframe, os protótipos, né? Arquitetura de informação. Então, quer dizer, é uma organização que você faz da informação e usa o lado esquerdo do cérebro. Então, existem técnicas, a gente não vai entrar nesse mérito agora, de você ativar o seu cérebro do lado esquerdo para que ele te ajude com mais clareza, criação da navegabilidade, né? Você ter uma eficiência naquele protótipo que você vai criar. Então, para quem não sabe nada o que é protótipo, você imagina, você pegar um aplicativo de WhatsApp que você tem, vamos fazer engenharia reversa, né? A gente sempre fala de engenharia reversa, eu e Reginaldo aqui, né, com as nossas conversas. Então, você imagina o seu aplicativo, todo mundo usa o WhatsApp, né? Todo mundo tem o WhatsApp. Imagina você transformar ele em papel. Você vai pegar o seu WhatsApp e vai começar a clicar nele e redesenhar as telas dele em papel. Isso você fez um protótipo em baixa fidelidade em papel, né? Por que às vezes a gente pode fazer engenharia reversa em alguns aplicativos? Isso é muito interessante. Mais na frente a gente fala sobre isso. Então, o que eu posso dizer? Que todos nós sabemos como criar um protótipo. Nós simplesmente não sabemos como sabemos. Essa frase é até engraçada, porque hoje todo mundo usa um aplicativo. Então, você minimamente já tem a noção de como você navega, de como são distribuídos os elementos na sua tela. Então, você consegue ter uma noção mínima de distribuição. Imagina você tendo uma ferramenta que te auxilia. Então, até para os nossos jovens aprendizes aí, que estão iniciando no processo e começarem a entender, né, a necessidade, vai ser fantástico você começar a trazer uma ideia que você teve, algum sistema já interno aí que você até fazer engenharia reversa. Olha, vou pegar essa parte aqui, vou prototipar ela e vou transformar ela num protótipo digital para eu testar o quê? Eu até costumo falar que o prototipador, ele é um eterno sofredor, né? Porque, às vezes, até o desenvolvedor, né? Porque toda hora tem que refazer um monte de coisa. Mas vamos minimizar o impacto em cima do desenvolvedor. Vamos fazer com que o desenvolvedor ele seja menos impactado com o desenvolvimento. Por quê? Porque eu estou olhando para o protótipo, fazendo com que ele funcione, porque eu estou testando, avaliando com a persona, avaliando com o usuário final, até chegar num ponto que ele está legal. Isso não pode ser demorado, ele tem que ser rápido, né? Tem que estar dentro de uma lógica. Então, por que a gente está falando em protótipo preto e branco o tempo todo? Porque eu não quero saber de designer, não quero saber de cores, não quero saber de se está bonitinho, se está feio, não. Nesse momento, não é o visual que importa, e sim a funcionalidade. Só que uma coisa interessante aqui, que talvez vocês não tenham reparado, é o seguinte: a quantidade de pessoas para desenvolver, ela não aumentou e nem diminuiu. É mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. Então, assim, você vê, eles conseguiram atender, entregar mais rápido com a mesma quantidade das pessoas. E aí, como disse o Marcelo e o Jackson, né, a gente está trazendo essa organização. É importante a gente trazer essa organização. E o protótipo ajuda, de certo modo, com isso. Acho que já está todo mundo, né? Eu não conto. Então, beleza. Então, gente, a gente vai começar. Prestem atenção. Tudo que a gente falou agora, vocês vão responder. Está em terceiro. Diogo em segundo. E quem é? Quem é? Vamos lá? Olha só! Aê, muito bem, Débora. Parabéns aí. Todos os jogadores, não se preocupem em estar na frente e atrás. Aqui a gente está aprendendo e desenvolvendo aqui o nosso conhecimento, né, com a ferramenta.
Beleza? Então, agora a gente vai fazer um trabalho bem legal, que é um diagnóstico rápido e storytelling em design. Final do dia, hoje, eu vou encaminhar para vocês um e-book, né, que eu montei com as próximas 2 aulas que vão ter, que vocês poderem consultar, e vão até poder colar as próximas perguntas lá, que elas vão ser um pouco mais difíceis, né, dos nossos testes aqui. Nossos testes não, porque não está valendo ponto, tá, gente? Não se preocupe. E a gente vai trabalhar com uma ferramenta muito interessante, conectada à inteligência artificial, que é o storytelling. Então, quem aqui não tem ChatGPT? O Matheus saiu na frente. D tá na cola, Matheus, fica esperto, hein? Diego também, William, João. Vamos lá, mais uma. Os protótipos em preto e branco dificultam a identificação dos problemas fundamentais de layout e fluxo de usuário? Isso eu dei até mais tempo, hein? Porque a pergunta é grande. Uai, já? Caramba, mas sistemas aí da MaperID devem sair em menos de 15 dias, gente. Não é possível. Vocês estão assim na velocidade tremenda. Muito bom, parabéns. Ó, o William saiu na frente, o Matheus tá lá. Vamos dar um play agora para ver o seu sistema. Ah, não, faltou o botão de voltar, né? Vamos botar um botãozinho de voltar ali, nas 2 telinhas. Traz ela um pouquinho para a esquerda para você ver as telas verde e azul. Isso. Onde que coloca esses dois no ordem? É no protótipo? Aqui, ó, quando você tem o OR na tela, você clicar em cima do OR, tá vendo? Clica em cima do OR. Aí você vai ver lá as suas ações, né? No caso dela é Screen 1 e Screen 2. Aí você criou nesses 2 ambientes a regra. E aí a regra ele vai ter um botãozinho para você criar a regra aí. E aí a regra é isso, vai escolher o drop-down, que foi o elemento que está na tela anterior, e depois vai falar que ela tem que ser igual à cor verde e depois a cor, respectivamente, a cor azul. Então, agora, Débora, por favor, clique ali em cima dos gateways, ali, que é aqueles 3 quadradinhos com mais. Isso, aí vamos botar um botão. Qualquer um? Pode ser qualquer um. Aí coloca ele aí. Não, coloca ele na tela verde, porque você tem que voltar, lembra? Você tá indo para a tela verde ou para a tela azul. Na tela azul também tem que ter um igual. Entendi. Mas você pode dar um Ctrl+C nisso aí e dar um Ctrl+V lá embaixo. Pronto, ela vai aparecer aqui. É porque você não está vendo ela ainda aí, mas ela já deve estar aí. Beleza? Aqui. Uhum. Aí, as 2 você vai colocar, a gente esqueceu, coloca ali no azul, clica ali no azulzinho à direita, Add Link à direita, clica no botão, clique-me, num deles, clica no botão, clicou, né? Aí vai lá, Add Link à sua direita, aí voltar para a navegação, Back to Navigation, porque você está voltando para a tela anterior, faz a mesma coisa com o outro. O meu funcionou aqui. Conseguiu, Marcelo? Já tá funcionando, velho. Fantástico. Então agora vamos estrear o pódio number 1. Vai dar o play, né, Débora? Vai dar o play na seu coisa. Olha lá, o playzinho ali, 40% ali, ó, na tela lá em cima. Aí tem um triângulo ali à esquerda. Isso. Pronto. Você está botando para funcionar ela. Você vai escolher a cor verde. Ele foi para a tela verde. Aí você volta. Você escolheu a tela azul. Ele foi para a tela azul. Então, você fez o seu primeiro protótipo digital usando o Gateway. Fantástico. Aê, parabéns para mim. Muito bom. Não. Vamos mandar a fominha. E já tá pronto, já. Mostra aí, Jackson, o teu, pra nós ver então, se tá. Onde que eu faço pra voltar? O do Jackson acho que solta até foguete já. Vai lá, Jackson. Quer mostrar pra turma, Jackson? Vamos lá. Pode ser em cima de um elemento. Agora ele vai, o elemento vai. Olha lá, verde, voltar, ó, azul, voltar. Aí, quer ir lá pro verde de novo, ó? Quer voltar? Volta, quer ir pro azul? Vai, volta. Não é brinquedo, não, é? Ainda bem que a gente não tem pódio aqui, hein? Senão, meu Deus do céu, ia ter um monte de gente se dando bem aqui. Parabéns. 3 e 4 pessoas, né? No máximo um grupo de 3.
eu vou mandar a URL da reunião para vocês vão se reunir lá e eu vou passear na reunião com vocês. Vocês vão gostar porque tem um elemento surpresa que é um espião, né? Esse espião, ele vai poder fazer coisas que vocês nem imaginam, né? Eu não sou espião, já estou falando, vocês vão definir ele depois, e amanhã a gente vai estar aqui junto de novo, né? E eu queria deixar esse espaço agora para vocês tirarem dúvidas, para a gente explorar mais um pouco, né? Nosso horário vai até às 17, mas é sempre bacana deixar um pouquinho no final da aula para vocês poderem tirar dúvida, explorar algum outro detalhe, ou quem está muito avançado já quer saber alguma outra coisa, né? Isso vai ajudar bastante amanhã e o seu grupo também, beleza? Então, hoje a gente acaba com o treinamento de hoje, né? A princípio, a ideia era mostrar para vocês como a ferramenta funciona. Espero que tenham gostado nesse primeiro dia. E trabalhar com essa estruturação do projeto usando o Quantium X. A ideia, a gente foi escolhido um tema aqui, pós-venda, né, da Maper Idea. Eu não sei se hoje vocês têm alguma atividade de pós-venda, né, mas hoje qualquer empresa ela precisa ter, né, um mínimo de pós-venda, então achei interessante o tema para que vocês pudessem explorar um pouquinho mais. Beleza? Né, vamos supor aqui que a gente tenha prazos paredes, né? Então eu tenho 10, um mês e, olha, eu quero que você me resolva isso aqui em 10 dias, né? Então é difícil. Então eu queria que vocês olhassem aqui para depois a gente conversar sobre isso. Interessante, né? Então, vocês observem que ele conseguiu construir o mesmo projeto, né? Que aí é o Homem-Aranha, e teve essas diferenças aí. Queria saber, alguém que queira fazer um comentário aí, só levantando a mão, que aí a gente vai abrindo, porque às vezes tem mais de um, a gente vai na ordem. Vamos lá, comentário. Abrir a fila, olha que legal, estou testando aqui, então. Manda brasa, então, agora o próximo, que já é você, Diego. Não, é isso aí, é a questão do tempo, né? Que o cara consegue fazer ali com mais rápido, assim. No final do dia é a mesma, ele está entregando um boneco, né? Mas é a questão da questão da fidelidade, né? Quanto mais tempo passar, mais fiel ele vai ficar. Mas ele já conseguiu passar a mensagem ali com 12 segundos, vamos dizer assim, né? Sim. Perfeito. Alguém mais? Um comentário? Com o tempo que ele foi, como a gente está falando da definição do escopo, né? Então, você consegue fazer uma arquitetura de informação melhor no início, você consegue tornar ela, no final, o resultado é melhor, né? Então, se a gente focar só no resultado, em fazer o boneco, de repente a gente não consegue arquitetar tanta informação. Exatamente, não consegue organizar. Olha só uma outra informação interessante, Jackson, muito bem. Olha aqui, vejam só, ele tem 1, 2, 3, 4 canetas diferentes que ele usou aqui, né? 4 ou 3 canetas diferentes. Então, o que aconteceu? Ele precisou de muito mais recurso aqui para desenvolver uma alta qualidade. Quando a gente pensa em protótipos, a gente pensa no preto e branco, né, que aqui, vamos dizer assim, é o degradê, né? É uma escala de cinza. Então,
se fosse pensar em cores, ele estaria trabalhando com várias cores aqui. Então ele consegue resolver muito mais rápido, né, com uma coisa, porque os recursos dele não vão ser tantos recursos como ele tinha, né? Ele usou 4 aqui, né? 4 recursos. A última eu acho que era só um outro tipo de caneta ali. Mas é interessante, né? Tanto que na última ele também só usa 1. Diga aí, Guilherme. Eu acho importante também que a qualidade também da mão de obra, a qualidade, a capacidade que o desenhista, no caso, tem, né? Porque esse daí ele conseguiu fazer esse desenho em 10 minutos, talvez uma pessoa mais iniciante conseguiria fazer algo pior em menos tempo, né? Então é bom investir também tempo na mão de obra. Tipo, eu não conseguiria fazer esse desenho nem em 1 hora, porque fiz em 10 minutos. Mas conforme vai capacitando, a empresa vai capacitando os usuários, a mão de obra, os empregados, vai diminuindo o tempo também e melhorando o resultado. Ótima observação, Guilherme, muito bem. Então, assim, hoje, quando a gente está aqui treinando vocês para uma nova metodologia em uso, né, de protótipos digitais, também visa você aperfeiçoar no momento que você está desenvolvendo lá na frente. Então, muito bem lembrado, Guilherme, aí com essa questão. Claro que quanto mais você vai se aperfeiçoando também, o seu auto-aperfeiçoamento, né, que é importante, você ter essa vontade de aprender, você correr atrás, né? Então, assim, isso é crucial. Não adianta, de repente, vir aqui para o curso, mas preocupado com outras coisas, tal, né? Você vai focar naquele aprendizado nesse momento, então você vai ter o ganho, e está corretíssimo aí o Guilherme aí em ressaltar isso aí. É importante esse investimento, mas também, por outro lado, é importante individualmente você se engajar e desenvolver e aprender também. Beleza? Alguém mais? Podemos seguir? Ótimo. Então, a gente falou lá atrás, vocês lembram, sobre a criação da persona. Então, tudo que a gente vai desenvolver, além de entender muito bem o problema, a gente também tem que desenvolver a persona. Quem é a persona que eu vou atender, né? De acordo com o perfil de usuário, os sistemas, vocês conhecem sistemas aí que vocês já trabalharam ou até internamente tem, eles têm vários perfis. Eu tenho um perfil de administrador, eu tenho um perfil de, de segurança, né? Ou tenho um perfil que vai simplesmente usar o sistema com alguns níveis lá dentro, né? De uso. Então, assim, a persona, ela vai variar também de acordo com o uso do sistema. E para o mercado, é importante a gente saber com quem a gente está lidando, porque a gente vai entregar melhor aquele resultado. Então, faz parte do escopo nosso aqui também, é sempre importante entender um pouco, entender quem é a persona e avaliar até uma profundidade razoável para lidar com ela e desenvolver aquele foco nela. Você pode ter um protótipo digital que é muito bacana, com vários perfis, né? Então, você pode estar conectando os perfis todos através do protótipo, ou você pode, eu gosto muito de criar uma telinha de inicialização, onde que eu falo, qual o perfil, né, que a gente vai trabalhar agora. Então, perfil 1, 2, 3, perfil de administrador, perfil de publicador, perfil de revisor, beleza. Então, eu posso olhar a jornada do usuário nesse tempo que eu estou trabalhando com o protótipo digital para cada perfil. É bem interessante isso, porque você destaca aquela lógica lá. Beleza? Hoje, com a própria IA e com a própria pesquisa no Google, você encontra detalhes disso. Nosso objetivo aqui é usar a ferramenta. Então, agora, a gente vai acessar o Quantium X, mas primeiro vamos formar os grupos aí. Então, agora vamos à nossa aula aqui. Hoje, então, a gente, só para relembrar aqui, a gente viu algumas coisinhas na aula passada, né, sobre a implementação do projeto, que vocês implementaram, a criação de persona, a jornada do usuário, o fluxo, e vocês começaram a mexer de forma mais eficiente ali com o Quantium X, né? E hoje nós vamos falar sobre os aprimoramentos do projeto. Vocês vão ter, para fechar um pouquinho mais o projeto de vocês,
Então, assim, existem vários modos de coleta de feedback. Uma que eu gostava muito de usar, que era super interessante, são diagnósticos distintos, mas interessantes. E a própria análise de dados, que é um pouco que o próprio o próprio Quantium X, ele faz isso para vocês, uma análise de dados mais interessante. Vai conduzindo o teste e vai obtendo os feedbacks ali do seu usuário final. A gente separou bem, né? Vamos falar usuário final e cliente, porque o cliente nem sempre, como a Débora falou, às vezes o cliente é o que está pagando e não é o que está usando. A gente tem que preocupar o que está usando, né, Débora? Então, a análise dos dados, ela tem uma informação que você coleta da própria ferramenta, e também você tem informação que você pode tirar de outras formas, como a gente viu lá, como é a análise mais subjetiva, né, observando a navegação, anotando no momento que o cliente está fazendo ali, quando você não tem uma quantidade muito grande de cliente para testar a ferramenta. Então, o que ele faz? É muito interessante o Quantium X, que ele faz a gravação das sessões, né, análise de dados, e depois te dá até um feedback em tempo real. Tá? A gente vai ver isso aqui. Então, olha, vamos aqui já, para vocês já pensarem, né, já pensam no aplicativo de vocês. E eu acho que aqui na próxima tela a gente tem um exemplo para ficar mais fácil. A tarefa. A tarefa é um login no aplicativo. A tarefa é extremamente simples. Né? Aí o que eu vou fazer da instrução para ele? Faça o login com as credenciais fornecidas. No caso, a gente não fornecer o credencial, né? Mas a gente poderia colocar lá, olha, eu posso, inclusive, no protótipo, uma coisa que, se der tempo a gente vê, eu posso impedir ele de seguir em frente com a navegação se ele não digitar a senha correta, se ele não fizer alguma ação de forma correta. Eu consigo simular as negativas do fluxo de navegação, né? A gente está sempre pensando no caminho feliz, né? Porque é mais fácil a gente aprender com o caminho feliz. Na verdade, tudo na vida, né? O caminho feliz sempre é melhor. Às vezes o caminho tortuoso é mais complexo, mas ele consegue também bloquear o usuário, e aí com isso você vai ver as expectativas, acesso sem dificuldades, né? Ele conseguiu acessar tranquilamente. E aí você vai obtendo essas informações. Adicionar um novo cliente, né, um tipo de formulário. Mas eu acho que o Jackson queria alguma coisa mais conectada dentro do sistema, se eu não entendi errado o que o Jackson falou. Mas o que você falou, Diego, está perfeito, vai funcionar. É isso aí. Você consegue fazer, através do gateway, né, de decisão, mandar ele ora para um canto, ora para o outro, de acordo com a informação lá. E bloquear ele não consegue entrar sem entrar com a credencial. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, é bem bacana, mas bem lembrado. Mas, Jackson, acho que talvez nesse padrão que você falou, né, se eu entendi bem, você pegar os dados que foram cadastrados e utilizar ele com base naquele login, aí talvez tenha que fazer uma conexão externa, tá? Às vezes não é nem a questão só do login, tipo, na hora do cara fazer o cadastro dele, né, a gente criando uma tela depois da tela de login, né, o cara vai se cadastrar, então ele coloca uma senha, ele confirma a senha. Nessa confirmação de senha, dá o erro de que ele não tá colocando a senha correta, sabe? Isso. Aí o que o Diego falou resolve nessa linha. Se você já tem uma senha que você está transferindo para ele lá, olha, digite a senha tal, e ele não está entrando com aquela senha, eu consigo bloquear ele. Olha, você está digitando a senha errada, e ele apresenta de forma automática um label, sem você fazer muita programação. Então, ó, senha é digitada errada. A gente vai fazer um exemplo desse aqui, é bem legal isso aí. Mas vamos lá, vou voltar aqui para o Back to Prototype, ok? Onde que eu tenho aqui essa aba aqui, que é de teste. Ok? Essa aba de teste, eu já construí algumas coisinhas aqui para vocês visualizarem como é que fica pronto. Mas nada mais do que eu vou pegar o meu projeto e vou falar para ele, olha, bem-vindo ao teste, tarará, o texto que você quiser, que é como se fosse uma apresentação do seu protótipo para aquele usuário final, né? E eu posso também aqui, ó, fazer um recorte desse ambiente aqui, na primeira vez, né, uma única vez aqui. Deixa eu só para deixar aqui para ficar mais fácil, uma tradução aqui. Então, ó, registre somente os dados pela primeira vez. Então, vai registrar a primeira vez aqui. Beleza? Como é que eu adiciono um teste em cima daquele meu protótipo? Eu vou aqui em adicionar tarefa
Então, vocês vejam aqui, do meu lado direito, eu tenho a tela que eu me produzi de login, perfeito? Qual que é o nome da minha tela, da minha tela aqui? É login. Claro, eu vou botar um nome melhor para o usuário, né? Para que ele entenda o que eu quero fazer. E vou descrever para ele aqui, olha, eu quero que você faça isso, faça aquilo outro, tal, não sei o quê. Beleza. Essa é uma tela de login. Mas vamos supor que eu já esteja mais avançado e queira continuar o meu protótipo. Então, eu consigo aqui simular a navegação e chegar até um ponto onde que eu quero fazer o questionamento para o usuário. Então, eu vou clicar como se eu estivesse navegando no protótipo e ele vai acrescentando aqui, olha só que interessante. Ele foi até o dashboard. Dentro do dashboard, eu quero que ele clique em enviar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, ó, teste de demanda, ou de enviar demanda. Beleza. Aí eu vou explicar para ele, olha, eu quero que você faça isso, que você escolha o sistema, busca de pessoas, eu quero que você depois escreva um conteúdo, você coloca o conteúdo para ele escrever, que é legal, ele está sentindo como está funcionando de verdade. Beleza. Então, eu vou simplesmente agora salvar isso aqui, porque ele vai estar me trazendo esse feedback em cima dessas 3 ações que ele teve que tomar aqui. E quando eu clico na ação, eu posso remover a ação. Às vezes eu tenho que chegar a muitos cliques até um determinado ponto, eu posso remover. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei um questionamento para ele nessa linha. Então, ele já está aqui abrindo, bem-vindo, lembra que a gente escreveu lá? Dia, show task, vamos às tarefas. Então ele fala, olha, nessa primeira tarefa, você vai ter que fazer isso, aí depois vai ter que enviar um feedback, enviar demandas ou feedback. Beleza, então eu orientei o que ele tem que fazer aqui. É claro, gente, que isso aqui é um exemplo, não está muito bem estruturado, mas é para vocês aprenderem como fazer. Aí é interessante que vocês façam essa análisezinha, para fazer bem estruturado. Então, beleza, ele pegou aqui e colocou uma orientação aqui básica, que é padrão do Quantium X, e começa a usar a ferramenta. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, vamos lá, é o login, aqui o QR Code, é esse aqui. Se vocês agora quiserem acessar pelo celular, vocês vão conseguir navegar, e tentar executar essas 3 tarefinhas ali, que foi uma tarefa mais simples, que ele mostra ali o login, depois ele clicar na barra de menu e depois enviar um feedback, são as 3 ações. Quando vocês todos estiverem fazendo isso, ele está registrando aqui dentro, que aí é legal, se todo mundo conseguir fazer, vai ser muito bom. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse aqui eu fiz lá no Agile Trains Gov, aquele aplicativo que eu falei para vocês, e ele teve um monte de teste aqui, ó. Olha só, foi 93 pessoas avaliaram o aplicativo. Consequência, ele mostrando o mapa de calor e a navegação. Então, teve 90 e tantas pessoas que usaram, 93 pessoas usaram, e eu tenho as linhas aqui de navegação mais grossas, ó. Essa navegação, olha só que interessante, é o que o Jackson falou, O Jackson, você me deu a dica sem querer, hein? Eu lembrei do que eu tinha feito no passado, ó. O Google aqui, por exemplo, ele foi mais usado. Então, você sabe que a grande maioria, ele vai por onde para acessar o aplicativo? Pelo Google. O Facebook, Instagram, me parece que quase ninguém clicou ali, não dá para perceber. Claro que aqui você está vendo tudo, não, eu quero ver só um determinado grupo. Então eu vou falar, olha, eu quero ver, eu acho que o grupo 1, o teste 1, o teste 3 e o teste 7, esses daqui foram bacanas, então me interessa eles. Então eu consigo organizar minha visão de navegação e saber, inclusive, para falar, olha, quantas pessoas alteraram o nome aqui, Então é isso que é interessante. Você vai
vai tirando. Como é que foi o mapa de calor dele? O mapa de calor foi assim. Eu quero ver o mapa de calor de todos os meus todos os meus usuários. Então eu consigo ter um mapa de calor real, né? Porque eu tive uma quantidade significativa de pessoas que foram clicando e foram navegando dentro da minha aplicação, tá? Aí, ó, o nosso aplicativo, com a navegação de vocês. A sua pergunta vai ser respondida agora, ó. Então eu fiz a navegação aqui, e aqui, ó, quem foi que perguntou foi o Guilherme? Eu. Isso. Beleza. Testes, né? O último que entrou fez em 8 segundos. Vamos ver, 11 segundos. Vamos ver o que ele fez. Eu entrei aqui, tá vendo? Eu entrei lá no teste dele, ó, e botei para rolar. Ele clicou ali, escreveu teste, @ tal, botou uma senha e acessar. E botou em enviar, pronto, parou aí. Então você vê que interessante. Ele fez esse teste. Eu quero ver o outro, né? Então eu consigo retornar ali no teste e ver individualmente cada um. Beleza, Guilherme? Que legal. Aconteceu, não sei se vocês viram aí, há um tempo atrás, um teste que eles fizeram entre duas IAs, né? Botaram as duas IAs para conversar e o cientista analisando a conversa entre as duas IAs e elas trocando uma linguagem, tá? Com uma linguagem natural, conversando, e foi um determinado assunto, debatendo o assunto, né? Daqui a pouco as IAs começaram a aumentar a complexidade dos assuntos, né, do assunto que elas estavam debatendo, e daqui a pouco elas começaram a falar em uma outra linguagem que os cientistas não estavam entendendo, que elas estavam conversando. Aí um deles lá, desesperado, falou: desliga esse negócio aí, sabe lá o que elas estão aprontando. Então, assim, acho que foi meio que o Diego fez tudo isso aí lá, aprontou até, fechou o negócio, né, Diego? Legal. Então, vamos começar com as apresentações agora, para vocês apresentarem. A ideia não é aprofundar, a gente vai ter uns 10, 15 minutinhos, é uma visão rápida do protótipo, né? É só para mostrar qual que é a ideia, qual foi o objetivo, né? E quais foram assim, as dificuldades que vocês tiveram na produção do protótipo, mas assim, focar no que vocês desenvolveram, né? Qual foi o objetivo, qual foi o tema do protótipo, né? Meu tema foi esse, o nosso objetivo foi esse, a gente construiu, né? E eu fui bem tímido, né, com vocês, falei, não, constrói no máximo 4 telas, né? Eu vi aí que tem gente aí com 947 telas, mas tudo bem, isso acontece, né, de vez em quando. Então, eu acho que foi muito bom aí o aprendizado de vocês. E aí, qual a sugestão? Eu fiz aqui para o ímpar, deu o Diego. Pode começar, Diego. Diego. Que responsa, hein? Responsa aí. Compartilha então, Matheus, para nós. Manda brasa. A gente pegou aquela pauta pro gerenciamento de licença, né? Aí, qual que é a ideia aqui? A gente tem que fazer uma tela de login, porque a gente tem que fazer as telas baseadas... A proposta era fazer as telas baseadas nos prompts lá no ChatGPT, né? Aí ele tinha uma telinha de login. Eu tenho que colocar alguma coisa, senão ele não vai deixar eu entrar. A gente colocou validação. Aí a gente cai no dashboard. O dashboard não é tão complexo quanto os que o Guilherme está tendo que trabalhar hoje em dia. Mas tem. Aí, enfim, tem 2 opções, né? Que o ChatGPT gerou pra gente no prompt. Para ele adicionar uma nova licença ou ele ter uma listagem, né, de licenças. Aí aqui teria a listagem das licenças. A gente colocou uma tabela, né, com as licenças. Aqui, se a gente clicar no item da tabela, a gente consegue editar ela e ver os detalhes, né? A mesma informação que está ali na nossa tabela. A gente pode salvar. Se a gente clicar em excluir, ele não vai deletar a linha da tabela, mas enfim, tá ali também a opção de excluir já naquela parte de editar. Se eu clicar aqui em adicionar nova licença, a gente colocou uma decisão A e B, daí ele entra numa outra tela aqui também. Nesse caso a gente pegou essa, que não tem o campo de dado certinho.
A gente pode preencher ele aqui. Eu acho que eu coloquei validação. Não me lembro se eu coloquei validação. Depois. Ele consegue salvar. Se a gente clicar em voltar, ele volta. Se a gente clicar em logout, ele sai. Se a gente quiser, tipo, esqueci a senha da minha conta, a gente aqui esqueci minha senha, que tá salvando o e-mail, né? Porque a gente já tinha colocado o e-mail lá. Volta aqui, confirmar, salva, daí a gente pode fazer o login de novo. Aqui para criar uma conta. O cara vai criar uma conta ainda. O CPF dele. Coloca a data de nascimento. Salva. Em caso ele, esse aqui eu tenho que arrumar daí para ele não ficar salvo os campos. Se você clicar em cancelar, ele volta também para a tela. Deixa eu ver se eu pego a outra telinha lá. A gente até fez. Agora pegou. A gente fez até um pouco a mais do que o ChatGPT tinha escrito, né? Foi até o William que fez a parte do ChatGPT lá, como ele não tá aí hoje, né? Então o William fez ali, a gente fez as perguntas, o William gerou, daí depois que o William gerou, a gente foi fazendo, né? O nosso protótipo. Legal que, como os três aí estavam em locais diferentes, né? A gente conseguiu fazer os três usando o mesmo projeto, a mesma tela junto ali, ficou bem legal. Então, enquanto um tava fazendo uma tela, outro tava fazendo outra, né? E depois, no final, a gente conseguiu fazer um merge aí, tipo, tudo na mesma tela ali, vamos dizer assim, né? Então, foi bem legal, assim, deu para trabalhar legal. Mas é isso. Muito bom. Basicamente isso aí. Muito bom, Diego e equipe, né? Eu acho que o Matheus e Diego, né? Esse projeto ele ficou focado, né? Vocês perceberam que ele tem poucas telas, mas ele conseguiu demonstrar a necessidade ali das licenças, né? E o que achei interessante também entre o trabalho de vocês, que foi comentado, né, é que o trabalho colaborativo, isso aí foi muito legal, né? Vocês conseguirem construir, né, em ambientes distintos que vocês estão e conseguir construir. Então, parabéns aí pelo projeto, acho que ficou muito bacana mesmo. É importante que todos tenham também tido essa percepção do projeto, né? E eu vou deixar agora os outros grupos apresentarem também. E aí, vai lá, Jackson. Então, manda ela compartilhando aqui. Tá o João quer apresentar ali? Que a gente resolveu de cada um falar um pouquinho, né? Que a gente dividiu todas as tarefas. Legal. Aí o João apresenta e eu vou falando um pouco. Pode compartilhar lá do início do Warframe, onde a gente começou. Ou da persona. Pode compartilhar tudo. Aí depois você dá um play. Nossa, tem até a persona dele. Ó. João, consegue deixar na versão sem ser a Dark? Demora, né? Tá. Muito bom, hein? Olha aí o persona. Então, a gente iniciou o nosso projeto usando o ChatGPT para a gente criar uma persona para o nosso projeto. O nosso tema era o feedback e melhorias contínuas. Então a gente desenvolveu uma persona. Depois da persona, a gente começou a fazer um Warframe. Pode mostrar o Warframe, João. Aí no Warframe, dá um zoom só para aparecer as listas. Isso. Aí no Warframe a gente começou a ter as definições, aonde ficar a imagem, aonde ia ficar os botões. Então a gente começou a fazer os rabiscos inicial do nosso projeto, né? Como que a gente ia dar sequência em cada tela. Foi surgindo as nossas ideias, né? Aí logo abaixo a gente tem já o nosso projeto inicial. A gente começou fazendo um projeto, que era um app para que o nosso cliente pudesse dar feedback na nossa plataforma, né?
Então essas aí foram as nossas ideias iniciais, a gente foi testando um pouco. João, pode descer naquela lá embaixo que está prototipada. Aí aqui a gente iniciou o nosso projeto, né? Onde a gente começou a dar vida para o projeto, foi mexendo um pouco em relações dos botões, como ia funcionar o cadastro do projeto. A gente fez como uma plataforma que é de feedback, a gente fala um pouco sobre nós na plataforma, a gente fez esse processo de onboard para que o usuário pudesse ir se familiarizando com a gente. E essas são as telas. Quer dar um play, João? Todos linkados aí. Não tem problema, pode ir no que tiver linkado ali. Você quer mostrar de a outra tela lá? Não, pode dar um play nessa primeiro. Então a gente fez a tela de login, pode logar, criar conta, se você não tiver nenhum cadastro, né? Aqui no caso o João está fazendo o cadastro da plataforma dele. Parece que o meu caiu aqui. Tem alguém aí me ouvindo? Tem. Todo mundo tá ouvindo, Marcelo. Estamos ouvindo. Aí, João, pode dar um salvar já, só para ir para frente. Ou volta lá. A gente não prototipou todas as telas, né? Por causa do tempo a gente foi prototipando o que dá para fazer. Pode logar. Então a gente já cai sobre nós. A gente tem uma navbar ali embaixo onde que tem sobre nós, um dashboard, o e-mail. A gente não prototipou elas bem certinho. Eu acho que, de repente, se o João tirar e mostrando que nem a gente estava fazendo. Aí, João. Então, beleza. Passa pelo processo de onboard, que é o nosso home, onde a gente dá um bem-vindo para o usuário. Sobre nós. Pode ir para o lado, João. Dá um zoom para eles poderem enxergar, senão vai ficar ruim. Então, o que o usuário faz nessa tela, né? Escolha um setor para o qual deseja enviar um feedback. Então, a gente decidiu selecionar alguns setores da empresa. Suporte, a parte de atendimento, a gestão de vendas. Então, ele pode selecionar onde ele quer estar enviando a mensagem dele. Então, ele pode colocar de qual empresa ele é e descrever qual o feedback que ele quer enviar para a gente. E assim que ele envia, ele cai na tela seguinte, que essa aqui é uma mensagem de sucesso, né? Para que ele possa saber que a mensagem dele já foi enviada. Ele dá um seguir e ele avalia ainda o nosso app, que é o que a gente fez. Além de ele estar avaliando a Mapper ID, ele está avaliando a plataforma que a gente fez. Então, assim que ele envia a mensagem, ele tem uma tela onde ele clica lá em cima, onde tem as mensagenzinhas, ele abre todas as mensagens que a gente está respondendo para ele. Aí vem a segunda tela que a gente fez do projeto. Que a gente fez esse projeto, o usuário poder responder, mas em seguida a gente fez outras telas também, que é nós respondendo o usuário, nós utilizando a plataforma da Mapper ID. Onde a gente faz um login mais simples, com e-mail e senha. Pode logar direto, João. Aqui a gente consegue ver as mensagens que a gente recebeu dos nossos clientes. A gente abre a mensagem, a gente vê de qual cliente, qual empresa ele é e consegue responder a mensagem. Então, a gente consegue colocar o setor de quem está respondendo. Se eu sou o setor de suporte, eu posso pôr eu que sou o setor de suporte, a mensagem e enviar a mensagem para o nosso cliente. Mensagem enviada com sucesso. E a gente fez um dashboard, onde a gente pode ter o resultado de todas as nossas mensagens que nós estamos recebendo dos nossos clientes, como está sendo a satisfação deles. Tem também a parte daí do perfil, né? Que a gente pode estar modificando nome, e-mail e senha. Aí os meninos aproveitaram para fazer ali embaixo, o Jonas fez um design system, onde ele colocou todas as cores que a gente utilizou, colocou as logos, os botões que a gente utilizou. No caso, na versão do design system do usuário, a gente colocou a imagem aqui, que nós tiramos da empresa, o time reunido. Vocês ficaram até meia-noite, né? O pior é que não, os meninos eles já estavam meio que a ideia formada na cabeça. Então, como a gente conseguiu fazer essa divisão,
Eu fui desenhando o wireframe e um já foi fazendo a tela, né? Então, coloquei o chat, o Jonas colocou o chat GPT para rodar, enquanto ele foi pegando essas informações, a gente conseguiu dividir bem o nosso time, né? Então, acho que é por isso que a gente conseguiu desenvolver não só uma plataforma, mas como duas, né? Porque a gente está tendo um resultado do nosso cliente respondendo, mas nós não tínhamos uma plataforma que nós pudéssemos responder eles. Então, a gente conseguiu fazer dessa maneira. Joia. Beleza? Muito bom. Beleza. Parabéns, Jackson. Parabéns todo o time aí. Muito bom mesmo. Foi legal que vocês exploraram bastante, né, o foco da persona, só que vocês acabaram criando uma nova persona, né? Então essa nova persona é o que? A empresa. Vocês acabaram com foco numa persona, mas perceberam que podiam ter um outro aplicativo que era a própria Maper. Isso foi interessante também. Você partiu para o desenvolvimento já olhando para mais de uma persona. E aí isso fica até interessante, né? Eu acho que foi o Guilherme que teve uma dúvida em relação à persona, né? Então começa a ficar mais claro agora, né? Você atendeu um perfil que você criou a persona, desenhou, botou até imagem, detalhes da persona e também vocês conseguiram construir aí a parte de um outro perfil, né? Então foi muito bom. O que eu achei interessante também, da mesma forma que ele com o time lá do Diego, com a turma lá, né, que trabalhou quem não está aqui hoje é o Matheus estava com o Diego e O William. O William. Também estava com eles lá, né? Então o time pensou também de forma integrada, né? De forma a compartilhar todo o conhecimento e dividir as tarefas. Isso também foi muito bacana aí no grupo aí de vocês, né? Vocês conseguiram fazer essa divisão. Beleza? Então, gente, obrigado pela apresentação de todos. Não, brincadeira, hein, Débora? Eu acho que Eu tava o Guilherme... contente que já acabou. Não precisava. Agora é Só um você. comentário aí do Jackson também, eles estavam reunidos no Hub, tá? Então eles estão reunidos os 3 juntos. Ó, tá lá no Hub. Só né? hoje. Ontem tava todo mundo online. Não, então bora lá. Vai lá, Guilherme, apresenta pra nós aí. Manda abraço. Vamos lá, então. Eu queria falar que o Jaco já tem experiência com design, então não conta o dele, né? Já. Mas vamos lá, vou transmitir aqui. Mas sim, Guilherme, só um comentário antes. Vocês lembram que eu falei que não usar cores, que vocês não iam aguentar, especialmente o Jackson, não tem jeito, né? O usar cores traz essa preocupação com mais detalhes, tá? Vai fazer um protótipo rápido, não usa cores. Beleza, aqui a gente está trabalhando uma demonstração, tá ótimo, tá maravilhoso, né, o que vocês estão fazendo, mas no dia a dia, precisa fazer um protótipo rápido, testar uma ideia, tenta não usar cores, para não perder tempo, ser melhor o verde, ou o roxo, o azul, o branco, beleza? Até para questão de prazo, né? Então, às vezes é o seguinte ali, às vezes você tem um tempo curto para fazer e precisa especificar tudo, realmente, de fato, você não vai ter tempo de colocar cor, estilo, né? Isso Então, a gente começou a fazer também, a gente começou a colocar cor, eu falei, não, Matheus, tira, senão nós damos uma lascada. E daí foi assim, ele colocou o gráfico, daí começou a colocar o gráfico, a legenda do gráfico, já tinha que mexer nas cores para acertar a legenda, falei, antes aí fora, vamos para tudo preto, né? Né, gente? É normal, tá? Beleza, Guilherme, manda abraço aí, desculpa aí, tirar um pouquinho do seu tempo. Isso. Vamos lá. Nosso projeto, a gente estava tentando fazer alguma coisa pro usuário, os developers que assinam a Maper ID, conseguir, né, pegar e aprender melhor sobre a ferramenta, né, conseguir instalar os programas, ver os vídeos certinho, né. Então, a gente resolveu desenvolver um software que ajuda no processo de onboarding e no processo de treinamento. Enquanto os outros grupos usaram o ChatGPT, né, que é da OpenIA, a gente usou a Débora IA, então a gente não precisou muito, né, a gente já tinha aqui nossa própria IA personalizada. A gente usou também um pouquinho, sim. Sim. E então, vou partir aqui para o nosso fluxo. A gente tem aqui a nossa tela de login primária, a gente pode se inscrever, colocar o nome dos usuários aqui, vou fazer um Guilherme
e-mail. Deu errado. Gmail.com. Aí, colocar a minha senha. Concordo. Aqui é a tela inicial para dar início ao treinamento. Passando aqui, ele já mostra quais são as jornadas da Maper, que é a instalação dos programas, o treinamento, a mentoria e o suporte. Dando início à jornada, eles vão ensinar a instalar cada um dos programas. Aqui a gente deixou abstrair os detalhes para focar mais na parte de visual. Então aqui vão estar os detalhes de instalação de cada um dos programas necessários. Ao ir para o treinamento, a gente aqui tem uma visão geral de todas as aulas que ele vai precisar assistir para ter domínio completo da ferramenta. Eu clicando em uma aula aqui, por exemplo, aula 2, já sou mandado para ela, onde aqui embaixo aparece a nossa progresso, que é o quanto ele já terminou do curso. Eu posso voltar para uma aula, ir para outra, avançar. E assim que ele terminar de assistir todas as aulas, ele já vai ter dominado completamente a ferramenta. Ele pode voltar para a tela de onboard, pular aqui os treinamentos, ou sair e voltar para a tela de login. Acho que a parte dos Então- vídeos não apareceu ali, Guilherme. Ah, Não apareceu. Aqui pra mim travou, pelo menos. Se Ele- é como mostrar aí, né? Eu fiquei curioso agora pra ver essa parte do vídeo. Isso, eu acho que talvez não apareceu aqui. Quero ver o vídeo sobre- rodando aí, quero ver o vídeo rodando, hein? Não, o vídeo não rodando. exagera, daí- Diego, não exagera. Então, Clica ali na aula Avisa- 2, Guilherme. Se eu não Na ver aula esse 2? vídeo aí, o Clóvis falando, Clica na aula É. 2. Deduzir alguma ali. coisa tá errada. Aí, Eu tô ó. aqui. tá, é que parece que a transmissão tá aí, meio ó. lenta. Aí, ó. É que a transmissão tá lenta, eu tô... Acho que é a transmissão que tá lenta. Agora apareceu. Tá lenta mesmo. Daí pro próximo, ele vai pra ó. próximo. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele voltou aqui na minha tela, é a transmissão que tá lenta. Aqui, ó. Isso você vai falando mais Vai devagar, mais devagar. que aí chega pra gente mais a tempo. Ok. Deixa eu tentar transmitir só a aba, ver se transmite mais rápido. QuantUX. Deixa eu ver se eu compartilhar assim. Talvez, às vezes, desligando a câmera. Boa. Deixa eu desligar. Aí, agora sim, ó, rapidão. Aqui, ó, são os treinamentos, a processo de instalação, iniciar a jornada, todos as aulas aqui. Se eu for na aula 3, ele já pula para a aula 3. Se eu vim aqui para todos os treinamentos, todos os onboard, posso sair, fazer o login, esqueceu minha senha. Tudo isso aqui já está funcionando. Amanhã já está no ar. já tá lá no Google Play, precisa instalar. E é isso, pessoal. Muito bom. Débora, algum comentário? Não. O pessoal Muito bom. arrasou aí no meu grupo. Joia, olha aí, nós temos uma visita ilustre aí. Quanto tempo, hein, Clóvis? Tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem? Consegui escapar da bateria de reunião que eu estava ali. A Débora me avisou que vocês iam estar apresentando. Eu falei, depois eu vou dar uma fugida lá para entrar de espião lá. Olha, que coisa boa. Descobrimos que é o espião. Tá vendo? Olha, você pode testar, como a gente viu, né, um dos protótipos que eu mostrei para vocês aqui. A gente teve 93 pessoas que testaram aquele protótipo lá. Então, é bastante interessante os resultados que a ferramenta te mostra, né, com relação à performance do uso daquele seu aplicativo antes de partir para o desenvolvimento. Que essa é a nossa grande finalidade com os protótipos em baixa fidelidade. Você planejar muito bem o que você quer desenvolver para o seu usuário final, e com esse desenvolvimento em protótipo em baixa fidelidade, você vai alcançar uma navegação, uma usabilidade mais adequada, com o desejo daquela persona e com o problema resolvido. Então, você precisa criar uma aplicação em que resolva realmente um problema. Né? Se é uma aplicação que não está focada na solução de um problema, você está no caminho errado, bem provável que esteja no caminho errado. Ou o que acontece? Você pode estar desenvolvendo um sistema onde que você tem N funcionalidades, mas que a funcionalidade principal é a que tem que ser focada para resolver o problema, ela não está sendo priorizada.
que a gente muito pensa isso no MVP, né? Vamos pensar no mínimo produto viável, aquilo que vai resolver realmente aquele problema, e aí você parte. No protótipo é a mesma coisa, você trabalha naquele foco ali, por isso que eu falo, sempre insisto com vocês no preto e branco, né? Não vamos construir algo muito elaborado com cores e tal, porque ela te tira a atenção da funcionalidade do resultado que você espera. E eu vejo o prototyper, né, um perfil que é um perfil que eu tenho me aprofundado bastante nisso, que ele ajuda na integração da equipe. Então lá eu tenho o I, o X, tem os desenvolvedores, tem o Scrum Master, né, tem todo esse time aí que faz parte, às vezes, do desenvolvimento ágil, e que o próprio o X-Prototyper, quando ele desenvolve o protótipo, ele está apoiando muito o Scrum Master, que está tem esse papel, né, muito forte no desenvolvimento conectado à agilidade. Então, só que o que ele está demonstrando? Ele está demonstrando aquela necessidade, demonstrando aquela visão, e para os diferentes perfis, numa linguagem que todos podem entender. Independente da característica de cada um, todos conseguem entender um protótipo em baixa fidelidade, né? E é interessante, em alguns testes que eu fiz com times, né, e com clientes também, quando você coloca cores, aí o pessoal começa a esquecer da funcionalidade e vai para as cores, e vai falar, não, mas esse azul não está bonito. Então, assim, até no usuário final, às vezes a cor pode atrapalhar na análise. Fora aquilo até que o Diego comentou, né, da velocidade. Para cá, para os nossos projetos, né, o que foi desenvolvido com cores, eu falei para vocês lá no início, gente, vocês não vão aguentar e vão colocar cor. Não tem jeito, é natural, né, é normal. Mas, assim, eu insisto sempre no preto e branco. Tá? É interessante pensar um pouco nisso aí. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês, a apresentação, e é claro, né, a gente já tivemos alguns Kahoots, a gente não poderia deixar de ter o último teste aqui nosso, que a gente fez alguns. Eu vou startar ele aqui também e vou colocar para vocês na tela, para vocês participarem. Eu tenho certeza que todos já estão muito craque, né, e já estão bem familiarizados aí, como é que funciona, né? Então vamos iniciar aqui. Vamos se preparando aí, ok? Lá vamos nós, hein? Estamos todos aqui. Vamos lá. Agora é a diversão garantida, hein? Feedback, roteiro, teste, resultado, aquilo tudo que a gente viu aqui, análise no Quantum X. Vamos lá. Por que é importante obter feedback contínuo durante o processo de elaboração de protótipos? Ó, muito bem, hein? Detecta problemas de usabilidade no início do processo. Isso aqui vale a pena até dar um comentário para vocês, que o protótipo, quando vocês estão fazendo, talvez vocês devam ter percebido isso durante o momento que vocês foram construindo o protótipo. Se a todo momento você está testando ele e observando a cada vez que você cria lá 2, 3, 4 telinhas, vai testar a navegação, você começa a perceber se a sua navegação está legal, se ela não está. Então, você não precisa desenvolver um sistema, você não precisa de banco de dados, desenvolvedor, de um visual avançado para poder ver que o seu protótipo está legal ou não está. Então, esse daqui também cai muito para você avaliar a usabilidade do seu protótipo. Então, você vai fazendo e vai testando, vai fazendo, vai testando. Por isso que a gente chama, né, de um feedback contínuo ali do seu protótipo. Quando na visão do cliente, do usuário final, aquele que a gente até separou, né,
Débora, o cliente e o usuário final. O usuário final é aquele que vai realmente usar a ferramenta, aquele que vai estar com a ferramenta na mão lá. Ele é totalmente diferente do cliente. Se não for a mesma pessoa, o cliente pode ser aquele cara que só está pagando aquele serviço, mas não é o que vai usar, no final das contas, aquele aplicativo. Quem foi? Terceiro lugar, ó, D melhorou, estava em quarto. Segundo lugar, Matheus. E primeiro lugar, adivinha? Adivinha? Guilherme! Puxa, Guilherme, hein? Que gato. Você nunca mais ia esquecer desse professor, hein? Puxa vida, ele me tirou do ranking. Não é não? Mas bom demais. Parabéns aí pela participação de todos. E agradeço aí a oportunidade de estar com vocês. Espero a gente estar junto outras vezes, em outras oportunidades, em outras missões e projetos. Com certeza. Até agradecer aí também, Moacir, pelo tempo que você despendeu aí para ensinar a nossa galera, porque um negócio diferente. Então, às vezes, compensa fazer um shape quadrado, preto e branco, que nem você falou, para daí depois, quando o aplicativo está rodando, a gente vai dando as adaptações maior que o cara quer. Então, só agradecer aí, né, também o time que se dispôs a encarar esse desafio. Alguns, tipo, pô, mas eu não faço UX e tal, mas é aquela ideia, né? É para aprender, conhecimento nunca é demais, né? Então, hoje, todos vocês aí aprenderam uma ferramenta que eu acho bem legal, né? Então, acho que vai ser produtivo para todos nós. Né? Na verdade, o perigo agora é que todo mundo quer ser o UX, que todo mundo gostou, achou fácil de trabalhar, viu que é fácil, agora eu quero ser o UX, só quero ficar desenhando telinha. O Jackson não deve nem estar mais preocupado com as cores, está preocupando é todo mundo virar UX, né, Jackson? Pois é. Agora eu vou começar a estudar desenvolvimento, para descobrir qual é o mais fácil. Acho que bom fazer o curso da Maper lá, o treinamento. Bom demais. Então, gente, né, se não tiver mais considerações, mais uma vez agradeço aí, né, a Débora, Clóvis, né, o próprio Reginaldo aí, que por outros problemas não pôde estar com a gente, mas foi muito bom aí estar com vocês e poder colaborar e transferir esse conhecimento aí. Ok? Beleza? Ok, Moacir, muito obrigada, tá? Por sua disponibilidade. Nada, obrigado a vocês aí. Valeu, obrigado, parabéns. Parabéns, aí. Pessoal, vocês arrasaram. Podemos fazer um selfie aí com a câmera aberta? Quase que eu esqueci. Olha isso.